o cara que tá aí, estava lá em cima. O senhor acha que o Corinthians tem uma pequena chance de empatar o jogo? Porque o senhor já disse que já ganhou o título no Flamengo. O senhor já falou aqui, nos donos da bola. Ou o senhor esqueceu? Não, a memória ainda funciona. Boa tarde a E a todos. rola, funciona? Um abraço. O Flamengo é hiper, super, mega, ultra blaster favorito. O quê? O Flamengo é muito favorito. O que é Ultra Blaster? Eu não sei. Ah, é mais do que muito favorito. Aquele Olha tênis, lá. aquele tênis que tem... Que ele tem... É mais que ele. É mais que aquele É mais que ele. É mais que ele. Agora, o Corinthians tem realmente um bom time. O time do Corinthians é bom. É. O do Flamengo é ótimo. Ótimo Mais é mais válido. que bom, né? É. A qualificação do Flamengo hoje ela é superior à qualificação do Corinthians. Fala, nação! Saudações, rubro-negra nação! Mais um react aqui agora pra gente reagir, né? Sobre o programa do Craque Neto agora, ou Neto. Vamos ver o que o Neto falou sobre esse jogo, né? Se ele tá animado para a vitória do Corinthians ou... Não, ops, a derrota do Corinthians. Então é isso aí, nação. Vamos embora reagir aqui o que o Neto falou aqui sobre esse jogo, sobre o Corinthians, sobre o Flamengo. E os comentaristas Veloso, o Souza e o outro ali que eu esqueci o nome dele. Beleza? Então é isso aí, nação. Vamos embora aqui rapidinho, né? Mas antes disso, né? Eu peço o like de vocês para ajudar o canal aqui. A inscrição também, para você não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. E eu aqui também queria dar os créditos e direitos autorais, né? Ao canal Os Donos da Bola de São Paulo / Grupo Bandeirante. Vou deixar o link do canal Os Donos da Bola aqui na descrição, né? Como créditos e direitos autorais. Então é isso aí, nação. Vamos embora com o vídeo aqui rapidinho para a gente reagir e rir um pouquinho também, né? Tamo junto. É o cara que tá aí, estava lá em cima. O senhor acha que o Corinthians tem uma pequena chance de empatar o jogo? Porque o senhor já disse que já ganhou o título no Flamengo. O senhor já falou aqui, nos donos da bola. Ou o senhor esqueceu? Não, a memória ainda funciona. Boa tarde a E a todos. rola, funciona? Um abraço. O Flamengo é hiper, super, mega, ultra blaster favorito. O quê? O Flamengo é muito favorito. O que é Ultra Blaster? Eu não sei. Ah, é mais do que muito favorito. Aquele Olha tênis, lá. aquele Muito, tênis muito. que tem... Que ele tem... É mais que ele. É mais que aquele ele. É mais que ele. É mais que ele. Agora, o Corinthians tem realmente um bom time. O time do Corinthians é bom. É. O do Flamengo é ótimo. Ótimo Mais é mais válido. que bom, né? É. A qualificação do Flamengo hoje ela é superior à qualificação do Corinthians. O empate Em quê? Itaquera, em tudo. O Em empate tudo o quê? No Cássio? É melhor que o Cássio? Cássio e Santos. É? Santos é um ótimo goleiro. Não, mas você falou em tudo. Sem tudo, o Cássio não é melhor que Você o... quer posição por posição, por Não, favor? não tô falando em posição. Você que disse, não foi eu. Não, para mim, Você disse em tudo. Tudo que eu coloco Não, em é o tudo. conjunto. Ah, tá, o conjunto. ah, tá. O conjunto. Ah, tá. O Corinthians tem talentos individuais bons. Renato Augusto jogando bem, Neto. Ele é um jogador que O ajuda. De Rascaeta ele. jogando bem também. Não, o De mas não Arrascaeta- jogou bem o último jogo. Então, Tá mas machucado. Mesmo assim, ainda jogou algum futebol. Mostrou alguma coisa. O Flamengo é muito favorito. Não, é Master. É isso. Como que você falou? Hiper, super, mega, ultra blaster favorito. Tá bom, então vamos lá, Souza. Hoje é o dia do jogo. O jogo é 9h45. Você já vem falando isso, você e o Veloso, que já desde o início já tinha um vice, que é o Corinthians. Continua com a mesma história. Olha só. Não, só tô Não, perguntando tá isso. Só tô perguntando isso porque o jogo é hoje às 9h45. Time do Corinthians, Cássio, Fagner, Gil, Balbuena e Fábio Santos. Fausto Vera, Duqueiroz, Renato. Aí eu não sei se ele vai entrar com o Adson ou com... Vai. Não sei. É difícil. Eu entraria com mais deixa as volante. prévias aí. Talvez ele entre com o Adson, porque marca mais. Não sei se entra também com... E o Ramiro? Com o Ramiro ou com o Michael. Aí Eu adianta o entraria, Renato eu Augusto, entraria né? com o Michael. Eu entraria com o E Michael. adianta o Renato Augusto? Não, eu deixo o Renato Augusto livre. Isso. Como se estivesse numa festa igual o Veloso foi com muita gente, deixa ele livre. Tranquilo. Deixa solto. A pista, Porque você nunca falhou. Deixa solto. Deixa bem soltinho. a pista leve, só pra ele. Né? Meu querido Souza, por favor. Então, quem usou essa palavra de vice foi o Veloso desde o começo. E eu não vou Tá pipocando? Não, não vou Não pipocar. Olha lá. Calma, eu não vou pipocar. Eu continuo com a mesma opinião que vai dar Flamengo. Não quer dizer que a minha opinião seja a opinião verdadeira. Pode, o Cometa Halley passou aqui. Faz quanto tempo que ele passou? Não pipoca, fala de não tô futebol. picocando. Vamos plenário, Não tô hein? picocando, não. Mas é verdade. Você quer falar por mim? Você começou a falar. quer falar por mim? Eu comecei primeiro com você, deixa ele falar. deixa eu ele não falar. interferiu você. Por Por favor, só um minutinho aí. Canhão. Só um minutinho. Ó, Segura aí. eu vou continuar com a minha opinião. Eu acho que o Corinthians é o vice, mas eu não usei essa frase. Qual Há uma frase você usou? possibilidade. Qual frase você usou? Eu disse que ia estar aqui amanhã. Não, você não disse. Você foi pior que o Veloso. Não. Você disse que se o De Arrascaeta pegasse uma virose e passasse pra um, foi pior que o Veloso que você Não, fez. não. Olha pra câmera, não olha pra foi. mim. Não foi que Não fala o que você falou. Veloso usou o termo fralda e lenço. Lencinho, aquele lencinho. Eu não usei isso. Aquele lencinho que eu uso aquele lencinho. Porque como eu tenho hemorroida, eu não posso usar papel higiênico, eu tenho que ser aquele lencinho lá. E aí? Cuidado. Então, eu acredito que tem uma possibilidade, mas ela é remota. Você usa pra outra coisa, Veloso? O quê? O lencinho? Eu uso. Pra limpar o Antônio. Tudo bem. Há uma possibilidade, mas remota. Eu falei ontem, continuo. Nem o Tom Cruise quis vir pra esse jogo.
Fazia, sabe, porque assim... Porque a Missão Impossível, Não, 3, tá? Ele já fez o 9. Já fez o 9, tá? Essa é a 10ª. Essa, como ela é impossível... É impossível. Impossível do impossível. Ele não quis vir, entendeu? É. Então eu continuo... Tá. Olha lá. Tá Com a bom. opinião. Você disse, na primeira fala sua, no seu comentário, que o vice já estava quando o Corinthians conseguiu a classificação. Instagram, isso aí. Não, eu sei. Mas o que você fala no Instagram é o que fala É, aqui. é. A gente não é diferente no Pipoca Instagram. não, A gente não é diferente. Vamos lembrar deixa eu os só, fatos. Deixa eu só, Pipoca não, deixa eu só falar. Vai. Não, você disse no Instagram, porque o Instagram é seu, o meu também. O que eu falo no Instagram, eu falo no Instagram. Eu meti o cacete no Galvão Bueno no Instagram, é eu, velho. Eu sou aqui, sou na minha casa, sou na casa do cacete, eu sou em qualquer lugar, sou igual. É óbvio, com determinadas visões, né? Mas o pensamento é igual. Cada coisa adequada ao seu É, lugar. mas você colocou. Eu fiquei puto. Que eu vi. Não falei nada. E nem, Aí o senhor disse do lencinho que ia chorar no jogo. Aqui. Pega o lencinho que vai chorar. Aí ontem o senhor disse que vai ter que ter fralda. Por quê? Porque os caras vão cagar na calça, vão tomar uma porrada do cinto e vão todo mundo ficar cagado. Foi isso que o senhor colocou. Agora eu queria perguntar pro senhor. O senhor pensa a mesma coisa ou não mudou nada? Não, vamos lembrar então. Não, lembrar porra nenhuma. Vamos lembrar. Não, o que eu falei é mentira. Não, é tudo Veloso, verdade. você falou. Não falei. Verdade, tudo Banca, verdade. Veloso, por favor, fica feio. Tudo verdade. Então não tenta florear, não. Você não vai dar o canhão cala a boca? Eu vou Cala a boca, desligar o cala a boca. Deixa eu falar. Os caras estão pipocando aqui, né? Quem tá Olha lá. pipocando? Fica na tua aí, Canhão. Quando foi quartas de final da Copa do Brasil, eu falei que esse era o campeonato que o Corinthians chegaria na final. E provavelmente Verdade, estaria você contra o falou isso Flamengo. mesmo. Antes de jogar contra o Atlético Goianiense, Meteram antes de a mão no jogar Palmeiras, né? contra o Fluminense, que o Corinthians deveria chegar. E quando o Palmeiras estava eliminado, eu falei que a final seria Corinthians e Verdade, Flamengo. você falou mesmo. E que o Flamengo seria campeão. E você falou que pouca gente acreditava que ia virar contra o Atlético Goianiense. Você é um dos primeiros caras a falar. Falei que ia virar mesmo. E aí o Corinthians está na final, mas eu disse lá atrás também que o Flamengo seria campeão. E pra mim é muito favorito. Muito favorito. O Corinthians Pra mim não é muito. O Corinthians conseguiu sobreviver no jogo daqui. Chega lá ainda... Mas foi roubado, né, Veloso? Foi, teve o erro do pênalti. Mas se saísse 1-0, por exemplo? Não, era se desse outro o pênalti jogo. e o Fábio Santos. Era outro jogo. Ia ser o quê? Ia ser 3x1. Ia ser 3x1 hoje? Pênalti quer dizer, só existe nessa era regra. outro jogo. Esse pênalti é só nessa regra, esse pênalti. Esse pênalti não existe em lugar nenhum, só na Arena Corinthians que existe. Pra você não é pênalti? Não, pra mim e pra Galáxia. É só ler a regra e interpretar, Neto. Não é pênalti. Não foi Tudo pênalti. bem, Canhão, pra você. Mas pra mim. Tá tudo seu. Pra você. Não só pra mim. Não, isso não. Ah, no programa só pra mim, tá bom. Não é. Pra você foi pênalti? Pra mim não foi pênalti, não. Pra você? Pra mim foi. Pra mim foi. Vocês dois acham que não foi, nós dois achamos que foi. E aí é a democracia, é assim que tem que ser a vida. A gente tem que respeitar. Ler a regra, se você for ler a regra mesmo do futebol, desculpa, mas a interpretação, as visões, elas não são iguais. Pra ninguém, pra nenhum ar, pra nenhum VAR, pra nenhum clubista, porque a gente não gosta de esporte, a gente gosta do nosso time. Então, dizer que a lei é igual à justiça não é. A justiça é igual à lei também não é, porque esse país é país da injustiça. E no futebol é a mesma coisa, é sempre pros ricos, é sempre pros clubes grandes. A verdade é essa, doa quem doer. Coloca o Corinthians saindo, Cascão. Tem aí? Pera aí, desculpa. Tem o Thiago Carvalho no hotel. Vamos lá, Thiago Carvalho, monstro sagrado. Coloca ele no hotel do Corinthians, Cascão, é isso? Então vamos lá no hotel do Corinthians, que o Corinthians tem hotel, diga-se de passagem. Né? Porque na época que eu jogava, a gente ficava em frente à Titiolina. A Barbarella e a Titiolina ali, que era uma delícia. Agora os caras botam os caras. Vamos lá. Ô, que barba, irmão. Tá demais, hein, Thiago? Um abração pra você. O que acontece com a torcida do Corinthians aí? Onde tá o Corinthians aí no hotel, garoto? Pode falar tudo que você quiser, que você é um baita jornalista. Boa tarde, Neto, Veloso, Souza, Canhão. Um prazer estar aqui com vocês no Dono da Bola. Estou aqui no hotel desde cedo. A gente está em Copacabana, na zona sul da cidade. O torcedor do Corinthians está aqui, já fez festa, permanece aqui perto do gradinho do hotel, esperando para ver se consegue tirar foto com alguns dos jogadores, se alguém aparece. Muitos torcedores vieram para o Rio de Janeiro, inclusive, Neto, tem ingresso para a partida, mas na expectativa de conseguir o acesso ao estádio ou de, quem sabe, o Corinthians campeão e fazer a festa já aqui no Rio de Janeiro, né? Junto com os torcedores. Cerca de 3.800 corintianos vão estar no Maracanã logo mais, fazendo a fé no Corinthians, torcendo pelo tetracampeonato da Copa do Brasil. E a festa começou desde ontem à noite. O Corinthians chegou no Rio de Janeiro por volta das 6 horas, desembarcou lá no aeroporto do Galeão e veio para a zona sul da cidade, aqui nesse hotel localizado em Copacabana. Bom, logo no desembarque, todos os jogadores estavam presentes, o torcedor veio, tentou tirar fotos, fez aqueles vídeos, mas os jogadores não conversaram com a imprensa. Isso já tinha sido estipulado, não ia haver esse diálogo, mas eles mandaram, acenaram, fizeram aquele sorriso pro torcedor, recepcionaram, mas sem trocar palavras. Bom, além disso, o Corinthians veio completo para o Rio de Janeiro. Até os jogadores que não têm condições de jogo, como o Bruno Mendes, que já jogou a Copa do Brasil pelo Internacional, o Paulinho, que está lesionado, o Xavier, que ainda deve ser reavaliado, todos eles juntos com a delegação. O Corinthians permanece, então, aqui em Copacabana até por volta das 7 horas da noite, quando se desloca, então, para o Maracanã. Pois não, né? Pô, você tava junto com a gente na final da Libertadores, lá naquele sol desganhento 2021. Eu, Cascão, Veloso, aquele foi um dia histórico pra mim, sim, aqui na Band. O Palmeiras ganhou o título da Libertadores. Eu acho que foi um dia histórico pros donos da bola. Eu, Veloso, você. Obrigado à faculdade. Eu me esqueci o nome da faculdade, o FRG, uma coisa assim. FRJ, uma coisa assim, que nos trataram tão bem. Só uma pergunta pra você que tá aí.
Você não acha que o flamenguista, não só o torcedor, mas todo mundo achando que já ganhou o título, isso pode ser revertido para um time tão forte como o Corinthians? Ou você não enxerga isso aí no Rio de Janeiro? Olha, a faculdade era UERJ, foi um prazer ter participado da final da Libertadores com vocês, realmente foi um divisor de águas aí pra mim, um prazer estar sempre junto com vocês. Em relação à sua pergunta, eu senti semana passada, eu tava aqui no Rio de Janeiro cobrindo o jogo nos bares da cidade, junto com a torcida do Flamengo, e o torcedor tava muito motivado, achando que venceria aquele primeiro jogo já lá em Itaquera, o que não aconteceu. Então, pra ser bem sincero, o torcedor do Flamengo parecia mais confiante na semana passada, quando eles achavam que o Flamengo venceria o Corinthians em Itaquera. Aquele resultado em 0-0, te confesso que muita gente deixou os bares com um gostinho de que faltou alguma coisa. Não era o que eles esperavam, eles não esperavam vir pro Rio de Janeiro precisando fazer o resultado. Não estou dizendo que o torcedor do Flamengo entregou, mas eu digo que semana passada pareciam mais motivados. Ô, Thiago, qual é o time do Flamengo que você tem aí que você pode informar a rádio? Vamos lá. Ó, o Vessone tá lá atrás. Eu não sei se o Vessone tá no meu time. O Flamengo vai completo. Desculpa, Thiago. O Vessone tá lá atrás, lá depois... Então, para o jogo de logo mais, é o time de Copas, o time que vem jogando regularmente os jogos decisivos, Santos no gol, Rodinei na lateral direita, o Davi Luiz junto com o Léo Pereira na dupla de zaga, o Felipe Luiz pela lateral esquerda. Então, no meio de campo, o João Gomes não joga, a única baixa, uma baixa importante. Então, o Vidal, o Thiago Maia, Arrascaeta e Everton Ribeiro. E no ataque já o Gabigol e o Pedro, a dupla de ataque que vem dando o que falar aqui no futebol carioca e no futebol brasileiro. Thiago, quer fazer pergunta, Veloso, Souza e Thiago. Canhão? Faz a pergunta, o Thiago responde e depois nós vamos tudo bonitinho. Igual formiguinha, vamos lá. Ô, Thiago, boa tarde pra você, o Veloso, um prazer estar falando contigo. todo Eu mundo queria sabe que é saber você, o seguinte, ele não tá me vendo. Mas a sua voz. Ah, tá. Eu queria saber o seguinte, quando teve o jogo Você é o aqui... roludo do dono da bola. Eu vou ser. Eu prefiro o Veloso. E quando teve o jogo aqui, a gente ficou sabendo que teve um foguetório lá no hotel. Eu queria saber se teve alguma coisa à noite aí, se os jogadores conseguiram dormir tranquilos, se não teve uma perturbação durante a madrugada. Perfeito, Veloso. Teve sim. O foguetório aqui no Rio de Janeiro aconteceu por volta das 2 horas da manhã, mas a Polícia Militar estava preparada, então não durou muito mais do que 5 minutos. Foi contido de forma bem rápida, não durou muito tempo, mas teve sim o foguetório, mais ou menos por 2 horas da manhã, e logo foi cessado pela Polícia Militar, que fazia a escolta reforçada aqui no entorno do hotel. Fala, Tiagão. Só pra alegria do craque Neto aqui, eu queria saber como é que Pra tá puta que pariu, Souza. como é que tá o Arrascaeta. Se ele tá bem, se ele se curou da pubalgia. Como é que ele tá? Pois não, Souza. Pois é, o Arrascaeta ele tem esse problema da pubalgia, mas só vai ser tratado depois do término da temporada. Ele, inclusive, vai para a Copa do Mundo sem fazer ainda esse tratamento. Ele está no tratamento preventivo e até por isso ele foi poupado de algumas partidas. O Arrascaeta sente dores no pubis. A gente não pode dizer que ele está recuperado da pubalgia, mas ele vai para o jogo e começa entre os 11 titulares. Só pra vocês terem ideia, depois da Copa do Mundo do Uruguai, que por sinal ele deveria ser o titular da seleção uruguaia, porque esse cara é um jogador, um maestro, ele faz cirurgia. Verdade é essa. Pode falar no meu ouvido aqui, pode falar, Jonathan. Pode pegar o Brasil nas oitavas da seleção do Uruguai. Vamos lá, Canhão, uma pergunta pro Thiago, monstro sagrado, que depois dos donos da bola, naquele dia, naquele calor de 50 graus, foi um divisor de águas pra ele, porque no outro dia, cheguei aqui e falei pro Schneider que você é um monstro, irmão. Um abraço, Tiagão. Bom, o Arrascaeta, ele deve ganhar titularidade se ganhar a Libertadores com o Flamengo. Mas por quê? Tem que ganhar pra ser titular? Não tem, infelizmente não. Mas os critérios, infelizmente, dos técnicos... Mas quem falou pra você? Você conhece o Eu li um jornal uruguaio, o El País, e um cronista dizendo isso. Que o Eu li a Arrascaeta... 442, colocou também o Pelé em quarto. O jornalista disse que o Arrascaeta merece, que é hoje na posição, o melhor jogador na posição na América do Sul. O quê? Do mundo ele é. Na América do Sul, tenho certeza. Ô, Thiago, tem alguma preocupação aí com o Flamengo ou no Flamengo em relação à escalação do Wilton Sampaio, árbitro de Copa do Mundo? Ou não? Ou o Flamengo não fala sobre isso? Perfeito, Canhão. Prazer falar com você também. O Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Flamengo, conversou inclusive comigo no último final de semana, depois da vitória contra o Atlético Mineiro. Ele foi bem efusivo, dizendo que ele acredita sim no trabalho da CBF e do trio de arbitragem, que não tem como não confiar no trabalho dos árbitros brasileiros, e disse que vai confiar sim na arbitragem, que não há uma desconfiança por parte do Flamengo e no trabalho do Wilton Pereira Sampaio. Ô, Thiago, qual que é o câmera que tá junto com você, por favor? É o Gustavo Aragão que tá comigo. Fala, Gustavo, o nome do meu filho. Fala pra ele dar um take aí, em relação que de uma passeada aí, o Gustavo, o baita câmera, o pessoal do Rio, um beijo carinhoso pra todo mundo do Rio. Todas as vezes que nós fomos pro Rio trabalhar, a gente foi muito bem recebido por todo mundo da Band, participei dos donos da bola com o GV. Pô, dá um take aí, vai continuando falando aí em relação ao Flamengo. Eu queria que você me desse um pouco mais de informação em relação ao De Arrascaeta e também o Everton Ribeiro e o que o Dorival Júnior fez, o que a gente viu aqui, que foi um transformador daquilo que o Paulo Souza não estava fazendo, Thiago. Perfeito. Vou pedir pro Gustavo, então, dar uma passeada com a câmera, se ele conseguir por aqui. Inclusive, a gente viu uma cena muito legal agora há pouco, até mandei para vocês, eu acho que a gente consegue repercutir aí em São Paulo, das torcidas em um quiosque em frente aqui ao hotel do Corinthians, e os torcedores do Flamengo e do Corinthians fazendo cantos no mesmo quiosque, um clima bem amistoso. Agora, falando sobre o Flamengo, o Everton Ribeiro, ele vinha reclamando, inclusive, na época do Paulo Souza, porque o
Paulo Souza colocava ele para jogar quase que de um lateral esquerdo. E não era exatamente a posição que o Everton Ribeiro se sentia confortável, como ele era utilizado na época do Jorge Jesus, né? Jogando de meia ao lado do Arrascaeta, e aí funciona muito melhor, é como o Everton Ribeiro se sente mais confortável, e foi inclusive assim que ele voltou a ser convocado, lembrado, né, pelo técnico Tite, pela seleção brasileira, e tem a expectativa ainda de ir para a Copa do Mundo, até porque na última convocação ele estava entre os 23 convocados, então é uma expectativa aqui no Flamengo, além do Pedro, de que o Everton Ribeiro também consiga essa vaga na Copa do Mundo. Ô, Thiago, pergunta se é o Ednei que tá do lado do enfermeiro do São Luís ali, que tá do seu lado, camisa branca. Não sei se é, não sei. Do seu lado esquerdo aí. Quem que são eles? Eles são corintianos? Rapaziada aqui, quer que eu fale com eles? É. Torcida do Corinthians está aqui o dia inteiro. Qual a expectativa para hoje, mano? Como é que é seu nome? Eu sou Ednei. Ednei, Sabia, é ele pô. mesmo, né? Lógico que o é, Ednei. meu. Pô, ele me salvou. Ó, ele... Fala, craque Neto. Pô, desculpa, perdão aí. Fala, craque Neto. Pô, Onde o Corinthians vai, nós estamos juntos. Deixa eu só falar Um uma abraço coisa pra você. pra toda a equipe. 1-0, gol do Yuri Alberto. Aproveitando o momento, um abraço pra minha filha, Maria Eduarda. E para todos os meus amigos que ficaram em São Paulo e não conseguiram, a gente vai representar toda a fiel torcida que ficou em São Paulo. Você veio com ingresso, Ednei? Tem muita gente sem ingresso. Graças a Deus, consegui aos 45 do segundo tempo. Fala pra ele. Aí, Neto, Ednei tá Ô, Thiago. motivado, expectativa boa. Thiago, fala pra ele, se ele não tivesse ingresso, eu dava pra ele. O ingresso pra ele. Porque esse rapaz aí é um dos maiores enfermeiros que tem no Hospital São Luís, você sabe, Veloso, o Cascão, que me levaram para o hospital, acho que eu cheguei às 6 horas da manhã no hospital. 6 horas da manhã. E o Ednei me tratou de um jeito maravilhoso. Tanto é que a hora que eu tô olhando lá, ainda falei, pô, o Ednei, né? E fala para ele o tanto que ele foi mágico e a profissão dele incrivelmente maravilhosa. Ô Ednei, primeiro, obrigado de você ter me tratado tão bem, parabéns pela sua profissão, né? Que ontem foi o dia do médico. Nesse país aqui, a gente não teve o entendimento da importância do médico no Covid, o tanto que essas pessoas fizeram com que a gente pudesse sobreviver, o tanto que essas pessoas muitos perderam a vida para dar a vida para nós, e muito obrigado de você ter me tratado tão bem no Hospital São Luís e que a gente possa ganhar o jogo hoje aí e você voltar para os braços da sua filha Maria Eduarda. Tá bom, Ednei? Obrigado, Netão. Gratidão aí pelo reconhecimento e aproveitando, um abraço para toda a equipe da área de saúde, que realmente a gente luta diariamente, mas hoje a glória vai vir pra gente aí. E, Neto, só craque Neto, desculpa, perdão, craque. Tá bom, tá desculpado. Só mais uma coisa. Pode Manda um falar. abraço para minha filhada Juliana, Júlia e Maria. Um beijo abraço pra a Juliana, pra Obrigadão, Júlia Neto, pela e pra oportunidade. Maria. Gratidão de sempre, irmão. Tá, tamo junto, irmão. Ô, Thiago. E Ô, vai, Corinthians. E vai, Corinthians. Eu não sei quanto tempo tem. Ô, Thiago, chama o Vessone que tá do seu lado aí. O Vessone tá do seu lado, tá passando por você aí. Persone. Obrigado, hein, Thiago. Ô, Vessone. Uma pergunta igual pros três. Primeiro com você, Diga lá. Veloso. O Gabigol e o que o Pedro falou, acho que é 54, 55, é uma coisa impressionante. Impressionante os dois. Mas, pelo amor de Deus, é pra ficar com medo mesmo. Mas com medo até um certo ponto. Né? Só que você tem Gil e tem Balbuena. E no último jogo, o Gil jogou pra caramba e o Balbuena é um monstro, ele jogou os dois. O que pensar disso na sua visão do jogo de hoje? Eu acho que a força do Corinthians é essa, defensivamente. O Corinthians é um time muito forte. É que o Flamengo é um time que fica muito com a bola. O Corinthians só teve um momento ruim aqui no segundo tempo, porque o Flamengo conseguiu desgastar demais fisicamente o Corinthians, porque ele não perdia a bola. Verdade. O Corinthians, no primeiro tempo, correu o tempo todo atrás do Verdade. Flamengo. E isso dificulta demais, isso desgasta demais. E é por isso que o Renato acabou sendo substituído. O Renato, naquele meio-campo, no jogo daqui do Itaquerão, não é o Química Arena, né? Teve que correr demais ali naquele meio-campo. Porque a gente faz Allianz Parque, né? Por causa do patrocinador, né? Neoquímica. Parabéns a todo mundo da Neoquímica aí. Então, o desgaste é muito Tem que ser grande. igual, Então, né? Hoje pode acontecer, exatamente. Porque antes aqui não... Equidade. Porque a Rede Globo lá não fala Red Bull, é RB. Nós falamos Red Bull aqui. E que por sinal, às vezes não é nem pra falar, mas eu sempre falei. É Red Bull. Tá tudo certo, não tem problema nenhum. É verdade. Então, eu acho que esse é um problema, o desgaste, né? Mas essa dupla de zaga do Corinthians é muito boa. Eu acho que o Corinthians, como eu disse, não é favorito. Se for para pênalti, se conseguir levar esse 0-0, 1-1, a diferença diminui. Você, quando jogava no Palestra Itália, Eu jogava ou no Palestra. Parque Antártica, que eu joguei com você, Sim.
Você ficava fazendo zoinho na arquibancada de cimento? Não, no jogo? Não, no treino. Treino. Treino em alguns momentos. Eu também. Souza, o que você pensa dos dois atacantes e da defesa do Corinthians? Se não fosse o sistema defensivo do Corinthians, o Corinthians não estava onde está hoje. Com todo respeito ao ataque do Corinthians, aos jogadores que jogam na frente. Você está desrespeitando os caras? Não. Eu respeito muito o Roger Guedes, Yuri Alberto, muito. Mas assim, se não fosse... Muito mesmo? Muito mesmo. Olha Porque, lá. assim, se não fosse setor... Você acha que o Ronaldo foi um multigoleiro ou não? Mais ou menos? Mais ou menos. Mais ou menos, Mais ou frangueiro, menos, né? Mais ou menos. Porque ele... Canta pra caramba. Ele canta muito. Canta muito. Mas jogar não jogava Jogar nada. não jogava Frangueiro, desgranhento. Quer me aquele derrubar Ronaldo. ainda? Ele quer te derrubar. Tá vendo brejo? Nós vamos pagar de São Pedro sexta-feira, ele quer te derrubar. Não. E foi pra tirar você. Não, claro da que não. festa Vou que nós vamos ter apertar. na... Eu vou Então, apertar. muito feliz de você estar aqui com a gente, então continue muito falando. Então, se não fosse esse setor defensivo do Corinthians, o Corinthians não tinha chego onde chegou na Libertadores, não estava hoje na final da Copa do Brasil. Nem no Brasileiro. Nem no Brasileiro, porque assim, ó, com tudo que o Flamengo jogou, o sistema defensivo, quando a bola passava pelo sistema defensivo, estava o Cássio Falou lá pra muito. poder... Obrigado. Falou é muito. nóis. O que você pensa dos dois? Não tem o que falar, né? Porque pra mim o Gabigol merece estar mais na seleção do que o Pedro, pra mim. Eu sempre falei isso e o Dudu, do Palmeiras. Uma injustiça os dois não estarem na seleção. Isso é uma sacanagem do Tite. Você pensa dos dois e também na defesa do Corinthians, meu querido Canhão, monstro sagrado. Gil e Balbuena formam uma belíssima dupla de zagueiros. E não vamos esquecer do Cássio. Cássio tem sido fundamental nos últimos jogos. Em jogo desse tamanho, o Cássio sempre aparece, sempre joga muito bem, faz grandes defesas, além da tranquilidade que ele já passa. O Flamengo, Neto, do meio campo para frente, tem um time tecnicamente quase perfeito. Perdão, craque Neto. Do meio campo para frente, o Flamengo tem um time... Eu te chamo de Canhão, seu nome como que você chama? Meu nome é Rogério. Eu te chamo do quê? Canhão. Por quê? Porque quando sai gol, Canhão! Não, meu querido craque Neto. Eu não falto com respeito com você. Eu sei disso. Por favor, então continue. O Flamengo tem do meio campo para frente um time perfeito, praticamente. E hoje vai ter um jogador que, para mim... Você já foi perfeito alguma vez? Não, jamais, nem quero. É perfeito. Mas ele já foi. Veloso, é insuperável. Ele é. Hoje é jogo pro, Hoje é jogo pro Vidal. Um jogo desse tamanho é jogo pro Vidal. É jogo para ele. Tá bom. 3-1 Flamengo. Então vamos. Vamos lá, o que é para fazer agora? Vamos lá fazer o merchan então. Tá com restrições no seu nome, no seu... Então é isso aí, nação. Mais um react aqui concluído com sucesso, né? Espero que vocês tenham gostado. Vocês perceberam que o Neto, ele está muito animado com a possível vitória que o Corinthians possa vencer o Flamengo no Maracanã. E o Neto, ele não concorda com a opinião dos comentaristas, entendeu? Quando os comentaristas dizem que o Flamengo vai ganhar um jogo, ele fica meio pra trás assim, tenta debater, né? Mas a gente sabe que o Neto, ele deixa o lado dele muito clubista falar, alto demais, né? Ele joga no Corinthians, é ídolo no Corinthians, vive Corinthians, mas é isso, né? A gente sabe que o Flamengo tem o ultra mega power favoritismo do Flamengo, mas isso não é garantia de título, né? Então, só quero ver a cara do Neto amanhã, após o jogo, o que ele vai falar sobre a possível derrota, né? Até agora não aconteceu o jogo vai acontecer daqui a pouco, né? Então vamos embora acompanhar o que o Neto vai falar se o Corinthians perder. Óbvio que o Corinthians pode ganhar, pode, mas se perder, eu quero ver a cara do Neto. A gente vai reagir aqui com a... Se o Flamengo ganhar, vencer o título, a gente vai trazer no dia seguinte um vídeo aqui reagindo a cara do Neto de tristeza e falar que o Flamengo venceu roubado. Normal, né? Então é isso aí, nação. Tamo junto. Deixa aquele like aí, se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo sobre o nosso Mengão. Tamo junto, nação. Valeu! E deixa o like e bebam água. Tamo junto.